Olá, amigos da GoBlue! Hoje estamos aqui com o Ricardo Amorim e a gente vai tirar algumas dúvidas com ele, um economista especializado na área. Olá, Ricardo, uma pergunta. Hoje a geração Y, sem dúvida, é uma geração muito empreendedora. A gente nota isso, que tende a ser uma geração muito empreendedora no futuro. É uma geração que não quer mais trabalhar pelo dinheiro, e sim fazer no momento da vida o dinheiro trabalhar por ela. Você acha que a ausência, também é perceptível, que a ausência de interesse econômico por essa geração de assuntos econômicos pode afetar isso daí no Brasil, no futuro do Brasil? O Brasil que hoje faz parte do BRIC, né? Você acha que pode afetar alguma coisa no futuro dessa geração empreendedora? Olha, em primeiro lugar, acho que precisa ficar claro que vocês são uns sortudos. A única razão, tem várias razões pelas quais você está absolutamente correto, a geração Y é muito mais empreendedora. Agora, vocês tiveram a sorte de poder ser muito mais empreendedores. O que eu quero dizer com isso? No Brasil que dava errado, que era o Brasil dos pais de vocês, onde você tinha que nadar contra a corrente, onde a economia jogava contra, onde a inflação era uma coisa horrorosa, onde o governo mudava as regras toda hora, empreender era muito difícil. A chance de você montar um negócio e ele dar certo era muito pequena. O grau de sobrevivência das empresas no Brasil era muito mais baixo do que em qualquer país desenvolvido. O resultado, as pessoas falavam, quer saber? Eu quero mais é garantir meu saláriozinho, parar de correr risco, todo final do mês minha conta está garantida. O que mudou é que nessa última década, por uma série de razões, a economia brasileira começou a dar certo. O Brasil foi quase que forçado a dar certo. O Brasil não está dando certo porque ele resolveu todos os seus problemas. O Brasil está crescendo apesar do Brasil e não por causa do Brasil. Mas o ponto disso tudo é que aí, de uma hora para outra, as micro, pequenas, médias empresas começaram a dar certo. Com aqueles, Ricardo, que já não sabem ainda a vocação, mas também sabem que não querem ser economistas, mas eles precisam dessa informação econômica. Como a gente já disse antes, é importante para os jovens essa informação do que anda acontecendo no mundo, principalmente para a geração Y, que é o nosso público aí, internauta. Então, qual a sua dica aí para que os jovens fiquem atentos às informações econômicas hoje do mundo, de uma forma aí razoável, legal, que não seja aquela chatice do economista? Olha, eu acho que eu vou aproveitar a tua pergunta. Você me fez uma pergunta, eu vou te responder duas. Maravilha. A primeira que eu vou te responder é, você tocou num ponto importante, que é vocação. Eu não sei se eu era exceção, se os meus amigos eram exceção, mas conversando, pouquíssima gente sabia de cara o que queria fazer. Quem tem uma vocação muito clara é um abençoado e tem mais é que aproveitar. Agora, se você não tiver, não se desespere. Experimente, faça coisas diferentes, você vai acabar achando algo que você gosta e vai se dedicar. Que foi o que acabou acontecendo comigo, inclusive. Agora, a sua pergunta especificamente, por que acompanhar economia é importante? Economia é mais ou menos o equivalente de uma bússola. Você entender minimamente o que está acontecendo é igualzinho você ter uma bússola. Você não tem necessidade de estar uma bússola, mas provavelmente se você estiver perdido no meio do mato, ela vai te ajudar. É exatamente a mesma coisa. Todas as decisões, todas não, mas boa parte das decisões que você tem que tomar na tua vida estão dentro de um contexto que, por sua vez, é definido pela economia. O que isso quer dizer na prática? Por exemplo, você quer montar uma empresa. Ajuda você saber que tem um determinado setor que tem perspectivas melhores ou piores. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, por uma questão demográfica, o que está acontecendo e vai acontecer nas próximas décadas no Brasil é um processo gradual de envelhecimento da população brasileira. O que isso quer dizer? Vai ter um monte de necessidade de serviços voltados para idosos. Saber que vai ter um monte de gente procurando isso pode te ajudar a ter uma ideia de algo que você pode fazer e tomar uma decisão melhor. É isso que saber economia te ajuda. Tomar decisões mais embasadas, melhores, e vale para a vida pessoal. Fala, bom, agora é uma boa hora para eu comprar um carro, para comprar uma casa, não é? O que eu faço? Basicamente é isso. Saber um pouco de economia ou ter alguém que saiba te ajudando vai fazer com que você faça o dinheiro trabalhar para que você não vire um escravo dele. Essa é a grande vantagem. Esse é o grande segredo aí. Então, tem que estudar, tem que pelo menos ter alguém ali que assessore você no momento com assuntos econômicos. Sim, e agora uma pergunta aí, o que podemos esperar para o Brasil em 2012? Olha, eu ilustrei bem a bola de cristal antes de vir para cá. Infelizmente, eu não acho que 2012 vai ser um ano bom, acho que vai ser um ano difícil. Eu acho que 2012 vai ser um ano meio parecido com 2009. O que foi 2009? Foi um ano que veio depois de uma crise externa que mexeu no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O que aconteceu em 2008 é que a gente tinha uma crise setorial
em um país. Era a crise imobiliária americana. Até que quebrou um bancão, que era a Lehman Brothers, e a partir daí a gente teve problemas financeiros no mundo inteiro. A minha preocupação é que a gente pode ter algo parecido dessa vez, por conta da mesma coisa que naquela época a gente teve um monte de calote nos financiamentos imobiliários, você pode ter calotes nos financiamentos dos países europeus. Aliás, já teve na Grécia, mas não foi suficiente para causar nenhuma grande crise. Então, isso significa duas coisas. Primeiro, é um risco de um repeteco da crise 2008-2009. Esse risco é grande. Mas mesmo que ele não aconteça, vamos dizer que isso não acontece e não tem um calotão, é quase que certeza que a Europa vai entrar em recessão, porque só o que já aconteceu até agora fez com que as empresas não contratassem, os bancos não emprestam, as empresas não investem, e isso leva um país à recessão. Como a economia americana está muito fragilizada, a recessão europeia provavelmente traz os Estados Unidos para a recessão. E aí tem um terceiro, o mundo hoje é movido a 3 pilares, Europa, Estados Unidos e China. Com esses dois muito fracos e a China já está desacelerando, é bastante provável que o mundo inteiro passe por uma forte desaceleração. Resultado, o governo americano fala que o PIB o ano que vem cresce 5%. Os economistas estão falando que cresce 3,5%. Eu truco, não vai crescer nem perto dos 3,5%. E se a gente tiver aquele primeiro cenário de crise financeira global de novo, talvez não cresça quase nada ou talvez não cresça, que foi o que aconteceu em 2009, quando o PIB brasileiro até caiu. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, está na hora de ser cuidadoso, está na hora de evitar dívida, porque a situação pode dar uma piorada, principalmente no primeiro semestre do ano que vem. Ricardo Amorim, foi um prazer conversar com você aqui, esclarecendo as suas dúvidas aos internautas aí da GoBlue. Muito obrigado aí por esse tempo que você cedeu para nós aí. Obrigado, Alan. Foi um prazer estar com você, participar do programa. Valeu, galera. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui contigo, né? Essa é a verdade. Então, continuando o bate-papo que estava tendo com o Alan, numa palestra recente tu comentou que as pequenas e médias empresas vão crescer mais que as empresas grandes, né? No Brasil. A gente acredita que os empreendedores dessas pequenas empresas são pessoas jovens, certo? Em grande medida, sim. Cada vez mais. Isso mesmo. Então, por que é que esses jovens têm que entender um pouco mais de economia? E de que maneira que esse entendimento da economia pode, digamos assim, futuramente colaborar para que eles tomem decisões melhores diante dessas empresas? Basicamente, para surfar o tsunami e não se afogar na marolinha. Quer dizer, qualquer decisão que a gente tomar, ela vai ser sempre melhor se a gente conhecer o ambiente onde a gente está tomando a decisão. O que acaba acontecendo é que quando você toma alguma decisão sem levar em consideração o que está acontecendo em volta, muitas vezes você acaba quebrando a cara. É mais ou menos como o equivalente de conhecer as regras de trânsito. Se você resolver acelerar sem saber que o farol vermelho significa que está na hora de você ficar quieto, a chance de você dar uma batida é grande. Essa é exatamente a diferença, quer dizer, você conhecer, entender o que está acontecendo, o que vai acontecer, quais são as oportunidades, quais são os desafios que isso traz, faz com que você tome decisões mais embasadas. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, nesse momento no Brasil, a gente tem alguns eixos que estão puxando o crescimento brasileiro. Quais são? Um é todo o agronegócio, porque o Brasil está tendo crescimento puxado pela China, pela Índia, eles são muitos, eles são pobres, quando eles ganham um pouco mais, primeira coisa que eles fazem, comer melhor. O resultado é que o interior do Brasil, faz 10 anos, cresce mais do que as grandes cidades. Consequência, hoje um empreendedor tem mais chance de dar certo numa cidade no interior do que nas capitais. Isso não é uma razão para você falar, pô, mas eu quero morar na capital, não vou morar? Não, não é. Mas é bom você saber. Ou, por exemplo, o contrário, talvez alguém de uma cidade menor fale, será que aqui daria para montar? Agora é a hora de montar nessa cidade. Então é esse tipo de coisa que conhecer economia pode ajudar. Exatamente isso, saber onde investir. Saber onde, saber quando está na hora de ser mais defensivo, qual é a hora de pisar usando a metáfora que eu falei antes, quando você pisa no acelerador, quando você pisa no freio. Porque há momentos de fazer as duas coisas. Saber pisar no freio é importante também. Porque o que acaba acontecendo é que em momentos que a economia passa por crises, por recessões, por problemas sérios, é quando várias empresas têm dificuldades, porque o que elas fizeram foi, elas pisaram no acelerador antes, às vezes assumiram dívidas muito grandes, e chega uma hora que elas não conseguem
o crédito seca em momentos de crise, elas não têm acesso a financiamento e o negócio delas vai embora. Não vai dar certo. E aí, quem pisou no acelerador antes, muitas vezes tem a chance de expandir o negócio porque o concorrente quebrou naquela hora na melhor condição possível. Então, Sim. é igualzinho, é como você está no autódromo. Se você só acelerar, provavelmente você não vai fazer a curva. E tu tem alguma dica de quais aspectos essas pessoas devem ficar mais ligadas, em quais aspectos da economia em si, o que ler, onde buscar essas informações, o que estudar? Provavelmente a forma mais fácil, mais efetiva, mais rápida de fazer isso acaba sendo participando de alguns eventos focados, onde ele vai saber empacotado tudo que ele precisa saber naquele momento. É onde encaixo as minhas palestras, por exemplo. Sim. Porque é muito difícil. A grande dificuldade, vale para tudo, mas também para os empreendedores hoje, não é ter acesso à informação, é filtrar a informação relevante da irrelevante. A gente vive hoje num mar de informação. Tem muito mais informação do que a gente consegue dar conta. Saber o que é importante do que não é, filtrar o que é bom do que não é, de uma área que não é a sua área principal de atuação, não é fácil para ninguém. Na verdade, a gente quer o filtro pronto, né? É aí que talvez alguém possa ajudar. Exatamente isso. Ricardo, essa questão de Copa do Mundo, Olimpíadas, pré-sal, como é que tu vê tudo isso, toda essa expansão, esse investimento em infraestrutura? A gente sabe que tem pontos, por exemplo, é benéfico num sentido, mas se tira de um lado, às vezes, que está necessitado para se colocar num outro lado que talvez não fosse uma prioridade. Como é que tu vê que toda essa questão vai influenciar no futuro dessa nova geração, dessa geração Y? Tu vê que Copa, Olimpíadas e pré-sal serão coisas boas ou serão coisas que vão afetar negativamente? Eu acho que, em primeiro lugar, você colocou muito bem que isso tem lados positivos e negativos. Uhum. Mas eu queria dar um passo para trás. Porque essas três coisas, elas já são consequência, além delas causarem uma série de outras coisas que eu vou voltar com mais calma, mas elas são consequências de um Brasil diferente. O que eu quero dizer com isso? No Brasil que dava errado, que foi o Brasil entre o início da década de 80 e mais ou menos 2003, foi a partir de 2004 que o Brasil começou a crescer de forma mais forte, o que acabava acontecendo é que a gente não teria esses grandes eventos acontecendo. Por exemplo, o pré-sal. O pré-sal só foi descoberto porque hoje a Petrobras é a empresa líder no mundo inteiro em exploração de águas profundas. Se não fosse isso, o petróleo já estava lá, não foi colocado agora. Só que a gente não sabia dele. E até tempo atrás a gente não tinha tecnologia para isso. Esse é exatamente também, o ponto, mas é mais do que isso. A gente e ninguém tinha tecnologia. E hoje nós temos. O que já já mostra um Brasil diferente. Uhum. O que acabou acontecendo é que, por 4 ou 5 razões, o Brasil começou a crescer. Quer dizer, quais são elas? Primeiro, essa explosão que eu comentei de demanda de matéria-prima dos chineses e dos indianos. Tem uma segunda coisa, o que a gente importa ficou mais barato, porque à medida que a produção disso começou a migrar para a China, para a Índia, que tem muita gente para trabalhar e, por consequência, o custo da mão de obra é baixo, o que acabou acontecendo é que produtos como esse aqui, começaram ou essa câmera que está me filmando, ficaram mais baratos. E a consequência disso aqui é que o Brasil está pagando menos por eles. Isso também nos ajuda. Tem uma terceira. Como a gente consome muito mais produtos industrializados e mesmo eletroeletrônicos do que bens básicos, eles pesam mais na inflação. Quando eles caem de preço, a inflação no mundo cai, que foi o que aconteceu nos últimos 10 anos. E à medida que a inflação baixa, a taxa de juros mundial baixa também. Para o Brasil, que importa capital, que traz dinheiro para financiar consumo, para financiar investimento, estamos comprando dinheiro barato. É isso que quer dizer. Saímos ganhando de novo. Essas três coisas fizeram com que um processo histórico de perda de talento no Brasil fosse revertido. A gente via boa parte dos melhores profissionais brasileiros indo embora, eles tinham oportunidades melhores fora. Tem 400 mil brasileiros nos últimos 4 anos que voltaram dos Estados Unidos, Europa e Japão para trabalhar aqui. Eu sou um deles. O Neymar, por que o Neymar resolveu ficar aqui em vez de ir jogar fora? Porque ele ganha mais ficando aqui. Hoje, 2 dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo de futebol jogam no Brasil, o Neymar e o Ronaldinho. Por que pode acontecer isso? Porque os clubes brasileiros hoje, os times do Brasileirão, ganham mais em patrocínio do que do Campeonato Espanhol ou do Italiano. Aí eles podem pagar mais os jogadores, estão atraindo o jogador de volta. Então, o que eu quero mostrar é que a gente está vivendo um círculo virtuoso no Brasil. E isso explica essas 3 coisas, o pré-sal, a Copa do Mundo e a Olimpíada. Aliás, não é só o Brasil, os países emergentes estão vivendo isso. Nesse momento. Tanto que a última Copa do Mundo,
já aconteceu em um país emergente. A última Olimpíada aconteceu em um país emergente. A gente vai ter as duas aqui. A gente vai ter uma Copa do Mundo no Catar, que é um pouquinho menor que essa sala. Só que é uma grande empresa de petróleo, eles estão nadando em dinheiro. Enfim, o que eu quero mostrar com isso é o seguinte: esses eventos vieram para cá não por acaso, e eles vão acelerar um processo, por exemplo, de atração de investimento em infraestrutura, que o Brasil tanto precisa, só que vai chover investimento aqui. Sim, não sim. só pelos eventos, mas também, ou pelo pré-sal, mas também porque hoje o Brasil cresce, gera oportunidade, porque os países ricos não crescem, então os investidores deles estão vindo investir aqui, porque os chineses estão vindo investir aqui, porque se a gente não tem infraestrutura para poder transportar, sei lá, minério de ferro, por exemplo, porque falta porto, porque falta ferrovia, ele não chega na China, a China não pode construir metrô que eles estão construindo. Tem 80 cidades chinesas construindo metrô, eles precisam do nosso ferro. Enfim, ou seja, eles estão investindo na nossa infraestrutura para isso não virar gargalo para o crescimento deles. Sim. Resumindo, a gente tem vários aspectos, sim. O principal é o Brasil não se endividar demais. Esse é o grande risco, principalmente não superfaturar a obra. A gente tem que estar em cima. Eu me preocupo muito com esses atrasos que aconteceram das obras da Copa e da Olimpíada, não por achar que as coisas não vão estar prontas, mas por achar que no final, para acelerar, para que estejam prontas, o risco de superfaturamento aumenta muito. Altíssimo. Essa é a grande preocupação que eu tenho. Eu te questiono mais no sentido de que se a gente fizer uma avaliação dos países que receberam Copas e Olimpíadas, a gente sabe que existem alguns que, passado esse momento de investimento, eles acabam tendo uma piora na sua situação econômica, né? Te questiono mais nesse sentido. Se a gente suporta... Eu acho que tem exemplos de tudo. Eu posso te dar alguns exemplos dos dois lados. Você poderia pegar, talvez, hoje a Grécia e as Olimpíadas de Atenas. O endividamento causado pela Olimpíada de Atenas foi uma das razões dos problemas gregos, e por isso que eu falava que gastos excessivos podem ser um problema. Agora, eu posso dar um exemplo diferente. Barcelona, 92, quando a maior parte do pessoal que está me assistindo talvez não tinha nem nascido. Mas enfim, como eu estive lá, acompanhei, são duas cidades diferentes, a Barcelona de antes da Copa e a Barcelona de hoje, que veio depois. Eles criaram um negócio completamente novo. Enfim, então eu acho que eu até li num valor uma oportunidade econômico, acho que foi dessa semana ou da semana passada, essa semana curta, que nos Estados Unidos, Nova York estava comemorando o fato de não ter sediado as Olimpíadas de 2012, né? Eu acho que o que está por trás é exatamente, está faltando dinheiro. Então, quando falta dinheiro, eles preferem gastar com outras coisas. Eu acho que é isso que está por trás desse comentário. Basicamente, os tempos mudaram. Quando a gente começa a ter países ricos com preocupações como essa, eu não vou gastar, não tenho dinheiro para gastar, e a gente, no Brasil, passa a ter capacidade de fazer um monte de coisas que antes não podiam acontecer, estamos vivendo num mundo bem diferente. Não, com certeza. Inclusive, a gente deixou de ser um país devedor para se tornar um país credor, né? A Christine Lagarde até elogiou a nossa política fiscal, e essa é uma questão que eu tenho. Esse elogio, essa transformação que a gente sofreu, o que ela significa para o Brasil? Olha, eu inclusive estive com a Christine Lagarde quando ela esteve aqui há poucas semanas, mas, primeiro, tem uma mudança brutal. Quando o FMI precisa do nosso dinheiro e não nós do dele, está acontecendo alguma coisa muito diferente no mundo. E que já é sinal de todas aquelas mudanças que eu comentei, porque aquelas mesmas mudanças que beneficiaram o Brasil tiveram um impacto negativo nos países ricos. Falei que subiram os preços das matérias-primas. O Brasil exporta matéria-prima, está ganhando mais por isso. Só que os países desenvolvidos importam matéria-prima e estão pagando mais. Eu falei que a taxa de juros no mundo caiu. Os países ricos, que o nome já fala, têm dinheiro. São eles que exportam capital e estão vendendo dinheiro barato. Estão vendendo mais barato o que fazem. Eles atraíam os nossos cérebros. Agora, o processo inverteu. Não só os brasileiros voltaram, mas o número de estrangeiros trabalhando no Brasil nos últimos 3 anos triplicou. Eles estão perdendo gente boa deles que quer vir trabalhar aqui. Fizeram uma pesquisa há uns meses com os MBAs da Universidade de Harvard e perguntaram para eles, quando eles se formarem, se eles puderem escolher para onde eles querem ir, onde eles querem trabalhar. 3 primeiros lugares: Índia, China e Brasil. No passado, todo mundo queria trabalhar nos Estados Unidos. Eu disse que queria ir para lá para um pessoal do JP Morgan, e eles me disseram, mas o que é que tu quer fazer lá se tu tá no lugar certo? Né? Pois é, então isso cria um círculo virtuoso aqui, mas vicioso lá.
É um mundo bem diferente. Ah, sim, com certeza. Ricardo, sabe que tu é uma pessoa que toda a nossa geração admira muito. É o tipo de pessoa que a gente conversa, que a gente quer escutar. Fico feliz, mas não sabia não. E que a gente quer conselhos. Tem alguma coisa que tu queira dizer? Algum conselho que tu queira dar para essa nova geração que vem? Eu acho que a principal ideia que eu defenderia é a seguinte: faça o que você gosta, porque é a única forma de você se dedicar e fazer bem feito. Porque se você não se dedicar, você não vai fazer bem feito. Se você não fizer bem feito, você vai ser mais um. Eu falei do Neymar. O Neymar é um bom exemplo. Dá pra ver que ele gosta de jogar bola. Ele adora fazer aquilo. Tem um talento absurdo também. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se ele só tiver talento, ele não vai ser um novo Pelé. Ele vai ser Neymar não é ruim também. Mas ele pode ser muito mais do que isso. Ele tem potencial para ser mais do que isso. Só que ele vai ter que ralar para fazer isso acontecer. Para a gente ralar, é melhor ralar com alguma coisa que a gente goste de fazer. Né? Então essa eu acho que é a principal dica, não vou chamar de conselho, mas dica que eu deixaria. Ricardo, tu acha que a questão europeia que a gente vive hoje, o Brasil vai conseguir se descolar de todos esses problemas que a gente tem vivido, tudo isso que a gente está enfrentando? Olha, descolar completamente, não. Aliás, é por isso que o ano que vem vai ser um ano difícil, infelizmente. Porque vai ser muito ruim lá fora e aqui vai ser ruim. Agora, mas não é que o Brasil não vai descolar, ninguém vai se descolar. Os países são todos interligados, cada vez mais a economia mundial é interligada. O que acontece muito longe vem bater aqui, vem influenciar aqui. E quando influencia aqui, se a economia brasileira piora para todas as economias latino-americanas que estão aqui, porque o Brasil acaba sendo o motor da região. Então está tudo ligado e o Brasil vai sentir. Agora, exatamente porque hoje o Brasil tem um nível de reservas internacionais altíssimo. Reserva internacional é mais ou menos um seguro contra a crise. E as nossas são enormes. A gente está tranquilo. Porque o Brasil tem um nível de taxa de juros muito alto. Se a coisa ficar feia, o Banco Central pode continuar a reduzir a taxa de juros, como ele já vem reduzindo, e estimular a atividade econômica. A nossa situação fiscal, e isso é uma loucura, é hoje uma das menos ruins do mundo, é uma das melhores que tem, com toda a gastança do governo. O resultado disso aqui é que o Brasil acaba sofrendo menos. E isso é ótimo. Mas, como todo o resto do mundo, vai sofrer também. Mesmo porque esses países deixam de consumir e assim a gente deixa de exportar commodities, exportar matéria-prima. Tem dois canais que fazem com que a gente importe a crise deles. O primeiro é exatamente o que você falou, quer dizer, o que acaba acontecendo é que as nossas exportações caem. Agora, isso tem vários lados, tem inclusive um lado positivo, porque empresas que tinham produzido no Brasil com a intenção de exportar e que não vão conseguir exportar, elas vão ser forçadas a vender o que elas fizeram aqui no Brasil. Isso acaba derrubando a inflação no Brasil. Quando a inflação cai, o Banco Central pode cortar os juros, que aliás foi o que aconteceu, e acaba diminuindo o impacto aqui. O outro canal que traz a crise para cá é um canal de crédito. Quando a gente tem uma crise muito feia lá fora, acontecem duas coisas que reduzem a disponibilidade de recursos no Brasil. A primeira é, os bancos lá fora perdem muito dinheiro e puxam dinheiro de onde eles ganharam dinheiro, onde ele está, o Brasil. Então as nossas empresas e os nossos bancos acabam tendo menos acesso a crédito. A gente fica à mercê, né? Exatamente. E o outro é que as nossas empresas ou as multinacionais instaladas no Brasil, quando elas perdem dinheiro nas suas matrizes, elas precisam repatriar capital dos lugares onde elas ganharam dinheiro. Brasil e emergentes de novo. Aliás, é por isso que na hora da crise o dólar sobe, o euro sobe, porque na hora que as multinacionais europeias, americanas compram dólar, compram euro, você aumenta a procura pelo dólar, o dólar sobe. É tão simples quanto isso. Só que como esse é um processo, aliás, que não se sustenta além dos momentos de crise, é por isso que é o que a gente viu em 2008, por exemplo. O dólar subiu muito, caiu tudo de novo. Agora ele subiu um pouco, acho até que pode subir mais, porque a crise na Europa provavelmente ainda não acabou, só que vai cair tudo de novo nos próximos anos. Aliás, provavelmente vai cair abaixo daquele 1,50 que a gente andou vendo. Porque uma das características do mundo que está acontecendo agora é, nós crescemos, eles não. Países que crescem ficam com moedas mais fortes. A outra característica é a única coisa que aqueles países podem fazer para responder à crise hoje, como eles não podem estimular a economia com política fiscal, porque eles têm uma crise fiscal, então não dá para o governo gastar mais e cortar imposto. Eles não podem reduzir os juros, porque os juros lá já é quase zero, então não faz diferença. Não sobra muita alternativa. Sobrou uma alternativa, imprimir dinheiro, muito dinheiro.
Países que imprimem dinheiro, como os brasileiros, um pouco mais velhos que vocês estão me vendo aí, sabem, os que lembram da década de 80, quando você imprime muito dinheiro, você acaba tendo inflação e você tem maxi desvalorização da sua moeda. A gente vai ver o dólar, o euro, as moedas dos países ricos valerem cada vez menos. Tirando esses momentos de crise que dão esses repiquezinhos. Será que o euro vira pó? Pó eu acho que é uma palavra um pouco forte, mas ele vai valer menos. Tu vê alguma solução para essa questão europeia? O problema é, ou a zona do euro realmente está fadada... Olha, até aproveitar, eu escrevi nos últimos 3 anos vários textos explicando por que essa crise ia acontecer. Para quem quiser ver, está em www.rican.com.br. Aí explica isso tudo em detalhes. Mas enfim, a zona do euro pode evitar essa crise, só que tem que fazer tanta coisa que é quando tudo tem que dar certo, para alguma coisa dar certo, normalmente dá errado. Então, o que eles teriam que fazer? Por um lado, eles têm que resolver o problema de curto prazo de falta de financiamento. Como estão com medo de calotes de vários países, ninguém quer emprestar para eles. Só que se não emprestam, empurram eles para os calotes. Então tem que tirar dinheiro para isso. De onde ele poderia vir? Ele pode vir de nós emergentes que hoje temos dinheiro. Foi uma das coisas, inclusive, que eu discuti com a Christine Lagarde quando ela estava aqui. Uma das possibilidades era pegar uma grande capitalização do FMI de dinheiro vindo dos emergentes. Aí o FMI teria dinheiro para lidar com a crise. No final das contas, a gente teria que pagar a conta do... Pagar a conta é uma palavra muito forte, só que a gente emprestaria para eles. Só que, para fazer isso, a gente tem que ser recompensado de alguma forma. Sim. A principal, a primeira, é se nós vamos ter mais dinheiro nosso no FMI do que os países ricos, quem manda no banco é o dono do dinheiro. Somos nós. Segunda coisa que isso implica é que como a gente vai correr um risco para fazer isso, porque a gente pode colocar o dinheiro no FMI, o FMI emprestar e não ser pago. Se o FMI não for pago, o nosso dinheiro sumiu. Para correr esse risco, países emergentes deveriam exigir alguma coisa em troca. Por exemplo, uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Só que como esse processo seriam vários emergentes, a gente transferiria o controle do Conselho de Segurança da ONU para os emergentes. O mundo está pronto para isso? Provavelmente. Por isso é que isso não vai acontecer. Você tem uma outra opção, que é o Banco Central Europeu imprime os euros. Por que a Alemanha não quer deixar? A Alemanha passou por um passado hiperinflacionário. Ela sabe que se isso acontecer, vai acabar tendo inflação e vai ter desvalorização do euro. Então ela está segurando. Mas teria que fazer alguma coisa assim. Aí tem um outro lado, que são medidas fiscais muito impopulares. A Grécia, por exemplo, agora mandou embora, se não me engano, 20% dos funcionários públicos e reduziu em 25% os salários dos que ficaram. Estão fechando hospital, fechando escola. Por que está tendo, quase que semana sim, semana não, tem revolução em Atenas? Exatamente por causa disso. Então você tem que fazer um monte de medidas muito difíceis de fazer para melhorar a situação fiscal. E, por outro lado, você precisa estimular o crescimento dos países, que requerem um monte de outras reformas. Resumindo, tem que fazer muita coisa para resolver. Pode até ser que acabem fazendo, mas até chegar lá, provavelmente a gente ainda vai ver muito problema pela frente. Legal. Que ótimo. Ricardo, muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada pelas tuas palavras e eu espero que elas sirvam para que a gente possa aprender cada dia mais e tomar melhores decisões, não é? Amém. Faço minhas suas palavras. Ok.